Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz, aqui da comunidade Javé, na zona oeste do Rio de Janeiro, aqui numa garça. E hoje o nosso tema da live é um tema muito sugestivo. Está há alguns dias no Facebook e o tema ele se refere a aqueles casais que muitas das vezes entram numa discussão e não admitem nunca quem está errado. Naquele momento da discussão, os dois acham que estão certos. Então o tema é: o que é melhor no casamento? Ser feliz ou ter razão? Então aí é para você refletir. Enquanto você vai refletindo aí, eu convido alguém para estar conosco aqui, para estar assistindo essa live. Compartilhe com outras pessoas. Eu vou chamar aqui uma pessoa que vocês conhecem bem. Vou chamar a pastora Antônia Cruz para dividir comigo o espaço da live, para ela compartilhar comigo a transmissão. Tá? Estou chamando aqui a pastora Antônia para ela estar aqui conosco, dividindo esse espaço aqui, conversando. Eu não estou... Antônia Cruz, estou chamando ela aqui, ó. Estou convidando ela, não sei... Ela está conosco aqui para estar cumprimentando você. Eu convidei ela aqui, ver se ela vai aceitar o convite. Pastora Antônia Cruz. Para ver se ela aceita esse convite aqui. Hoje vai cada um falar de um aparelho. Agora tem que aceitar o convite lá. Eu não sei qual a página que ela vai estar usando lá. Qual a página que você... Qual a página que... Eu não sei qual a página que ela vai estar usando. Então, já convidei a pastora Antônia para estar conosco. Ela tem que aceitar lá e entrar conosco aí. Estou convidando aqui a pastora Antônia para entrar na live, para estarmos conversando aqui com você. Eu vou pedir aqui que ela entre na... Então, estamos conversando sobre esse tema, que é muito sugestivo. Enquanto isso, você vai convidando alguém para estar conosco aí. O livro que nós vamos estar lendo hoje é Eclesiastes, no capítulo 9. Ela vai dar o retorno para ela entrar aqui no grupo. Ela vai dar o retorno para ela entrar aqui no grupo. E eu vou estar lendo aqui, enquanto isso, o versículo, enquanto a pastora Antônia aceita o convite para participar dessa live, cujo tema é: o que é melhor no casamento? Ser feliz ou ter razão? E eu novamente peço que você convide outras pessoas. Enquanto eu vou estar lendo aqui esse texto, você convida alguém para compartilhar conosco essa live, para que possamos estar aí, os irmãos aqui no Brasil, fora do Brasil, pessoas de perto e de longe, estamos compartilhando essa live. Então, Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra e nem projeto e nem conhecimento algum. Então, tudo que tiver as tuas mãos para fazer, faça conforme todas as tuas forças. Então, que você pode estar nesse momento, que você possa estar com o coração aceso, alegre, para você estar compartilhando conosco a palavra do Senhor. Eu aceito que você entre também, faça alguma pergunta, fale alguma coisa. Na medida do possível, vamos estar aqui interagindo. E estarei orando e em seguida estaremos dando continuidade aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma essa live nas tuas mãos, abençoa os irmãos que estão do outro lado. Senhor, venha derramar da tua graça, falar aos nossos corações, traz o esclarecimento, Pai, para que possa ser abençoado cada casal que ouvir essa live, onde quer que ele esteja, que ele seja tocado pelo teu Espírito Santo. Assim nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Então, em seu relacionamento, você pode ser feliz ou pode estar certo. Qual é a sua escolha nessa noite?
Como tem sido a sua vida nesses dias tumultuados que nós temos vivido aqui no Brasil, não anos tumultuados, né? Ainda mais a partir de 2020, quando a pandemia, muitas coisas foram acontecendo, o Brasil tomou um ritmo, entrou num curso que tem dado passos para trás em algumas conquistas das famílias, e muitas casas têm sofrido essa grande transformação do nosso país. A sociedade como um todo tem sofrido porque tem sido atacado as famílias. E infelizmente se reflete na vida do casal. Então, a pergunta é essa: o que você prefere no seu casamento? Ser feliz ou ter razão? Então, que você possa meditar nessa palavra e que você possa raciocinar, refletir até que ponto você pode mudar um quadro no seu casamento. Até que ponto? Então, não há vencedor ou perdedor em uma discussão. Todos saem perdendo de alguma forma. Aprenda alguns passos que te ajudarão a definir a sua escolha de como ser feliz. Então, nós vamos estar conversando aqui sobre algumas coisas que você pode estar fazendo no seu casamento se você passa por uma situação dessa, em que algumas vezes você se depara com situações que você tem que provar que está certo ou que está certa. E com isso você sente que piora o seu relacionamento em casa. Você passa a meditar nisso. Certa feita nós usamos aqui uma referência, eu faço de novo essa referência, de Abigail, mulher de Nabal. Abigail, a Bíblia diz que Davi, com seus homens, se aproxima das terras de Nabal, e ali Davi pede alimento. Eles estavam fugindo para que não fossem ali mortos, né? E ali ele pede alimento. Como ele já tinha prestado favor aos empregados de Nabal, levando eles dos inimigos, dando cobertura para eles, então ele falou assim: vamos, como nós já temos tido contato com esse povo aí, algumas vezes temos livrado ele, vamos lá pedir alimento para essa pessoa. Aí o que acontece? Quando ele manda recados para que Nabal mande alimentos para ele, aí acontece que Nabal dá uma resposta desaforada para ele. Daria alimento a Davi. E ali Nabal fala algumas coisas, e isso chegou ao conhecimento de Davi. Davi fica furioso e vem para acabar com Nabal, com tudo que ele tinha. Aí havia uma mulher sábia naquela casa. Aquela mulher, ela vai, prepara os jumentos com haveres para entregar para Davi, os seus homens, e ela manda que os homens mandem os jumentos, os 2 ou 3 jumentos, e ela vai atrás ali para encontrar com Davi, para placar a ira de Davi. Então a mulher foi sábia, aí buscar a mulher sábia é dificuldade, é tola de escolher com suas próprias mãos. E ali aquela mulher encontra-se com Davi, pede perdão, porque o seu marido Nabal, que significa louco, ele havia feito aquela situação, que era aquele caos, e eles morreriam. Mas a um pedido dela, Davi se quebranta. E Davi ali, ele aceita a oferta dela, e Davi começa ali, pega os haveres, divide com o seu povo e agradece ela por ter tido aquela compaixão, aquele quebrantamento de ir até ele e pedir perdão pelo seu marido que os afrontou. Então, a casa de Nabal não foi destruída porque tinha uma mulher sábia. Então, vê bem, quantos lares, ambas as partes, às vezes, não agem com sabedoria. Quantos lares? Quantos lares, muitas das vezes, entra no clima de discussão, entra no clima de guerra, e ali o casal, às vezes, ao invés de procurar fazer as pazes, eles brigam para ter razão. É acusação, troca-se acusações, mas nessa noite que você possa meditar nisso. O que você prefere no seu casamento? Ser feliz ou ter razão, meu irmão? Ser feliz ou ter razão, meu irmão? Medita nisso, porque você pode estar perdendo áreas da sua vida, a sua liberdade, os seus momentos de felicidade com o seu cônjuge. Você não tem tido a sabedoria de se calar no momento certo. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele é reputado por sábio. E às vezes a pessoa
não quer se calar, prefere falar e provar que tem razão. O amor não apaga o passado, mas transforma o futuro. Isso disse Gary Chapman. Então, o amor ele não apaga. Coisas que foram feitas no passado, o amor não vai apagar, mas ele transforma o futuro. Então, quando você tem sabedoria, se age dessa forma. Eu sempre digo o seguinte, você tem que procurar, até conversei com uma pessoa hoje a esse respeito, num casamento que está em atrito, eu expliquei para a pessoa o seguinte, defeito você vai ver sempre no seu cônjuge. Porque nós temos defeito. Se dissermos que não pecamos, que não temos defeito, nós somos mentirosos. Mas aí, se você procurar as qualidades do seu cônjuge, porque às vezes você vai ver muitos defeitos na vida do seu cônjuge, porque você nunca procurou ver as qualidades na vida desse seu cônjuge. Mas se você ver bem, as qualidades superam os defeitos que essa pessoa tem. Só que no momento de raiva, no momento de rancor, a pessoa não quer olhar para as qualidades, ela quer ver as falhas e criticar pelas falhas. Então, entenda bem, o amor não apaga o passado, mas ele transforma o futuro. Então, você pode transformar seu futuro quando você passar a tratar o seu cônjuge como uma pessoa que você vê que faz parte da sua vida, ele soma na sua vida. E se você começar a ver as qualidades do seu cônjuge, você vai ver que os defeitos que você via no passado, eles começam a perder força. Então, entenda bem, não brigue para ser feliz. Não brigue para ter razão. Se esforce para fazer o seu cônjuge feliz. Todos os dias, assim que abrimos os nossos olhos, já começamos a fazer nossas escolhas. Escolhemos que a roupa que vamos usar, se vamos comer pão, um ou dois ou mais pães. Assim, passam todos os dias, todos eles feitos de escolhas. Então, sempre temos que escolher alguma coisa, sempre temos que escolher onde ir, com quem sair, o que fazer. Entenda bem, assim é a nossa vida. Então, por que também não escolher ser feliz? Por que não escolher fazer o cônjuge feliz? É importante você entender isso. Pessoas brigam por causa de besteira, brigam por causa de coisas sem fundamento nenhum. Às vezes, uma pequena, um detalhe mínimo faz com que casais fiquem dias sem falar um com o outro. E quando vão falar um com o outro, lembra de um defeito do passado. Lembra que semana passada foi dito isso, foi falado aquilo. A pessoa, às vezes, não valoriza ter alguém ao seu lado. Boa noite, graça e paz, Robertinho, Deus te abençoe. Então, meu irmão, entenda bem, é importante você lutar para fazer o seu cônjuge feliz. Porque se você lutar para fazer essa pessoa feliz, você vai entender que os problemas que tentam lhe afligir ou acabar com o relacionamento do casal vem de uma esfera espiritual. Você que valoriza o seu cônjuge não vai perder para Satanás. Então, entenda bem, você tem que se esforçar para conseguir dar de si para o seu cônjuge. Com certeza você vai ser recíproco. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós iremos colher, nós iremos ceifar. Então, nessa noite, entenda bem, o que você prefere no seu relacionamento? Sempre bater na mesa e mostrar que está certo, que está certa? Ou você prefere ser feliz, ou fazer o seu cônjuge feliz? Então, quantos casais perdem porque brigam para provar que estão certos? Briga para provar. Boa noite, graça e paz, irmã Irani Seiko, Deus te abençoe. Então, entenda bem, é melhor você lutar por sua felicidade do que lutar para provar que está certo. Porque você quer provar que está certo, você atropela o outro. Porque pode ele ou ela cometer alguma coisa errada, mas você sabendo perdoar e sabendo valorizar o seu cônjuge, você não vai alimentar as confusões que se criam. Porque a Bíblia diz, Salomão diz que é mais fácil conquistar uma cidade vencida do que um coração ofendido. Então a pessoa, às vezes, isso é fraqueza de alma, irmão. A pessoa fica magoada de tal maneira que não aceita nem pedido de perdão. Aí dizem que perdoa, mas daqui a pouco joga de novo aquela afronta na face da pessoa. Então não perdoou. Não perdoou. Então é importante você entender, nós nascemos
ou casamos para fazer o nosso cônjuge feliz. E para fazer o cônjuge feliz, nós temos muitas das vezes que negar o nosso eu, nosso ego, a nossa soberba, a nossa vaidade. O que faz o casal entrar em atrito é a vaidade. Eu tenho que provar que estou certo. Às vezes recebe-se um conselho, não admite o conselho porque o outro vai parecer ser mais forte. Aí entra em questões. Aí quem ganha com isso é o inimigo. Então, que você possa entender, você tem que lutar sim, para que o seu lar haja a graça do Senhor, vocês possam ser felizes. Porque nós podemos também abrir porta para o inimigo na nossa vida. Quando dormimos magoados um com o outro, ressentidos um com o outro, quando deixamos de falar, quando deixamos de tratar com carinho. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, vocês já lembram semana passada isso aqui, 1 Coríntios no capítulo 13, há uma orientação do Senhor. O apóstolo Paulo ele é muito usado por Deus, quando ele fala aqui sobre o amor, aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, ó, no versículo 4 do capítulo 13, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece, não se porta com indecência, mas não busca os seus interesses, nem se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Se você entender essas faces do amor, você vai conseguir amar verdadeiramente o seu cônjuge até em momentos de dificuldade. Porque nós vemos hoje muitas separações e é sempre a mesma coisa, incompatibilidade. Essa palavra, a pessoa fala como, não é incompatibilidade. Às vezes vive 10, 15, 20, 30 anos, aí por causa de uma indiferença que não foi consertada com o passar do tempo, a pessoa fala que separa por incompatibilidade. Então, porque o casal nunca conversou, nunca criou um diálogo. Não tem diálogo. Aí, quando entra em questões, não sabe como conversar. Então, nessa noite, que você possa entender que, para Deus, o mais importante é você se esforçar para o seu lar ser feliz. Porque não adianta, não tem nada. Eu falei semana passada e repito hoje, uma frase do pastor José Gonçalves, que nenhum sucesso na vida justifica o fracasso de um casamento. Não adianta você ter as melhores coisas do mundo, você conquistar tudo, mas seu casamento só é desgraça. Não adianta. Adianta você possuir bens, ter muitos amigos, uma bela casa, um belo carro, mas não ter paz no seu casamento. Ou não valorizar o casamento. Quantos trocam? Às vezes nós fazemos eventos casais, tem tantos eventos por aí para fortalecer o relacionamento do casal, mas tem pessoas que trocam porque vai jogar bola. Não, vai jogar bola, eu tenho compromisso nesse dia, eu não posso estar. Às vezes tem oração pelos casais, é um evento qualquer pelos casais. A pessoa prefere ir para um bar beber com colegas do que fortalecer o seu relacionamento. E como os casais precisam de momentos como esse, momentos a sós, sair para almoçar junto em algum lugar, jantar junto, passear, sair para ir fazer alguma coisa em um cinema, comer pipoca numa praça. Só que as pessoas não têm tempo para isso, mas têm tempo para brigar, tem tempo para discutir, tem tempo para se odiar, mas não tem tempo para valorizar o amor. Então, entenda bem, o que você prefere no seu casamento? Ser feliz ou ter razão? Para onde você está indo hoje? Com essa pergunta que eu fiz aqui, qual é o seu posicionamento? Qual o seu projeto de vida familiar? Como e onde você quer chegar? Agindo como está agindo. Você tem lutado para ser feliz? Ou tem brigado para provar que está certo, que está certo? Quantos casais, irmãos, não têm essa tranquilidade de tratar com amor, conversar, se abrir um com o outro, porque o outro está sempre errado. E quando está com esse clima de erros e acertos, o que acontece é o seguinte, as pessoas não aceitam mais nem dialogar, porque eu estou certo, ele está errado, ela está errada. Então, o que você prefere no seu casamento, meu irmão, minha irmã? Ser feliz ou ter razão? Esse é um questionamento interessante e, na verdade, muito importante. Porque deveríamos nos perguntar para onde as nossas escolhas em nossos casamentos estão nos levando. O que é mais importante para nós, irmão? O que é mais importante para você?
em termos de casal? O que é mais importante? Pense um pouco sobre o que é mais importante em sua vida hoje. O que e até onde você estaria disposto a ir para alcançar a tão almejada felicidade familiar. Tem pessoas que querem ser felizes, mas não querem pagar o preço. E é uma diferença muito grande você casar para ser feliz e casar para fazer o cônjuge feliz. Porque quando você quer ser feliz, você atropela o cônjuge. Você quer que satisfaça a sua vontade. Agora, quando você quer fazer o outro feliz, é diferente. Você nega algumas coisas de ruins que você sabe que tem em você para fazer o outro feliz. Aí você vai ter retorno. Porque você nega algumas indiferenças, você passa por cima de algumas situações que você não aceitaria normalmente falando, mas em nome do amor, você consegue anular ou tentar esquecer aquela situação negativa. Então, por isso que é importante você entender que para fazer o cônjuge feliz no casamento, você tem que haver um empenho da sua parte. Então, lute para fazer seu cônjuge feliz. Porque quando o cônjuge é feliz, ele com certeza ele vai se esforçar para dar o retorno. Então, aonde você quer chegar no seu casamento hoje, vivendo como você está? Você tem dialogado no seu casamento? Tem sentado para fazer planos? Você procura dialogar, traçar sonhos e planos? Vocês conseguem sair de mãozinha dada pelas ruas e realmente valorizando estar ao lado do seu amado e da sua amada? Então, como é que um problema vai tomar lugar de um casal que se compreende? Um casal que até conhece as falhas e luta para não chegar naquele ponto. Aquele ponto que ele sabe, através de conversa, através do relacionamento, aquele ponto que é negativo na vida dois. Um casal, quando se ama e quando se respeitam e conversam também a respeito das situações que vêm de encontro no casamento, quando os problemas vêm, há mais facilidade em tratar dos problemas. Mas o casal que não tem diálogo, que não conversa sobre nada, tem dificuldade de tudo, de conversar, de se relacionar, de repassar, de abençoar alguém. Então é importante você entender isso. Deus quer que você trate o seu cônjuge com amor e com respeito, para que ele possa retornar também para você. Pense um pouco sobre o que é mais importante na sua vida, hoje como casal. Talvez todos nós nem precisemos caminhar tão longe assim como imaginamos. Muitas vezes, as alegrias mais significativas estão ali, muito perto, dentro de nós. Só que nós não conseguimos ver isso. Como é gostoso você entender que o seu cônjuge é fundamental na sua vida. Eu entendo a vida que eu estou há 30 anos casado, 20 anos casado, e se separa porque cansou um do outro. Mas cansou porque não conversavam. Não tratava sobre finanças, não tratava sobre seus relacionamentos, não tratava sobre nada, não se conhecem. Por isso que cansa. Quando se conhece, você sabe das falhas e das qualidades dele e dela. Aí você conhece essas qualidades. Então você vai tratar com mais simplicidade, porque você sabe, por exemplo, vê um problema na sua vida, você sabe com quem tratar. Você sabe que o seu cônjuge vai te entender, vão orar junto, vão conversar, vão dialogar. Mas quando não tem essa abertura, qualquer problema pequeno vira um elefante branco. Então é importante você entender. Não lute no seu casamento para estar certo. Lute para fazer o seu cônjuge feliz. Você fazendo o seu cônjuge feliz, você vai ter paz em você mesmo, você vai receber desse amor. É importante você entender dessa forma. Acompanhe comigo algumas decisões que garantam que você, se decidir segui-las, alcançará a felicidade, exatamente no momento em que as fizer. Observação, siga passo a passo que eu vou te falar, porque eu tenho tido resposta. Como eu sempre digo aos irmãos, sou 40 anos casado com a minha esposa, e graças a Deus, depois de um momento conflitante que nós passamos, tem dado certo a vida que nós temos levado, os projetos que temos traçado, que nós temos combinado, tem acontecido. De tal maneira que dá vontade sempre de estar passando para vocês o resultado que nós vivemos. Então, que você possa entender dessa forma, que você possa ter motivos que te façam sentir alegre e querer repartir com alguém o que você vive no seu casamento. Primeiro passo, jogue um balde de água fria em si próprio.
Jogue um balde de água fria em si próprio. Como assim? Não exatamente no sentido literal da frase, mas decida esfriar-se quando os ânimos se aquecerem. Treine seu autocontrole emocional. Descubra algo que você pode fazer que acalme. Como socar a parede, dar a volta. Faça exatamente naquele momento em que irá explodir. Corra, sai de perto da situação do problema. Fuja do problema. Aquele momento ali que houve um atrito, uma coisa qualquer, e se você sabe se continuar falando, vai criar um clima ruim, sai daquele clima. Vai fazer alguma coisa, sai daquele momento ali conflitante. Então, corra de si mesmo. Porque você sabe, se você começar a alimentar a ira, a mágoa, o rancor, você vai falar, vai jogar palavras soltas, vai falar pensando em ofender, em ferir, e mesmo que depois você tente consertar isso, você vai esquecer do que você falou. E às vezes o que você falou, para você foi simples, foi um momento de ira, mas só que feriu. Tem palavras que ferem mais do que um punhal. Então esfrie-se. Não deixe que o seu rancor, que a sua mágoa, acabe com o seu relacionamento. Por isso que a Bíblia diz, o provérbio diz que até o tolo, quando se cala, é refutado por sábio. Então é melhor ficar calado. Jogue água nesse sentimento que incendeia a sua alma e a sua mente. E trazem pensamentos ruins. Porque quando você começa a falar, você não vai parar mais. Então, esfriar a si mesmo é isso. É não deixar que no momento de mágoa, de rancor e de ódio, você vai tratar algo com o seu cônjuge. E com certeza, você vai ferir ele ou vai ferir. Ou ele vai ferir a mulher. Então, nesse momento de ira, joga um balde como? Negue-se a si mesmo. Entenda. Para não falar algo que você vai causar um transtorno, e de repente o outro é mais frágil, aí então é melhor você ficar quieto. Espere um momento, a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do céu na terra. Está tudo certo. Porque às vezes você fala a coisa certa no momento errado. Ou no momento que você tinha como acertar, você fala algo que vai estragar todo o relacionamento. Quando nós tivesse paz, irmão, doutor Davi Coppe, seja bem-vindo, meu irmão. Então entenda bem, que nós queremos sempre ter razão. Muitas das vezes, no casamento, isso não dá certo, porque às vezes você tem razão. Mas, no primeiro item que eu falei, que é esfriar a si mesmo, você prefere calar-se, mesmo tendo razão, para que no tempo certo você fale. Porque, de repente, o clima ficou tão esquentado que se você for falar, a coisa é certa, só que o momento não é esse. Então, espere o momento, e quando for falar, fale com amor. Continue tratando com amor, e você vai conversar com ela ou com ele e vai dizer, olha, naquele momento ali de comer uma pipoca, de um afago, aí você vai e fala. É um momento que você está favorável. Poxa, aquele dia houve isso, não ficou legal para a gente, eu me senti mal, preferi ficar quieto, não te ofender, mas aquilo não ficou legal. Eu gostaria que não fosse feito novamente isso. Você falou que não precisava falar no momento que era propício. Você falou no momento propício que era necessário falar. O segundo passo é costure seus lábios com fio de aço. A Bíblia diz em Tiago que as palavras são tão... fura como um punhal. É um fogo que incendeia, que pode queimar toda uma floresta. São palavras. Que às vezes fala-se alguma coisa e você causa uma inimizade, às vezes fica medo sem falar um com o outro, ou quando sai na frente ou atrás, se tiver filhos, pega as crianças e vai embora, por causa de coisas que foram faladas e foi esquecido. Ainda mais o homem. O homem fala muitas coisas e a mulher que é sensível guarda. Guarda esse tipo de coisa. Às vezes o homem está louco para chegar em casa, abraçar, beijar, só esquece que falou alguma coisa de manhã ou no dia anterior e não consertou aquilo. Então é melhor não falar. Se você vê que vai machucar, não fale. Começa a treinar isso. Isso é treinamento. Começa a treinar. Não fale. Também ainda, não literalmente, mas seria bom que se existisse verdadeiramente essa opção, muitas separações e divórcios se voltam, eles não aconteceriam 90%. Se tivesse condição de fechar a boca, costurar para não falar. Porque o que fere mais é a palavra. Fere mais do que um tapa, às vezes. E não iria falar aquilo para ferir o outro, porque quando se fala, no momento da ira, é para magoar.
é para ferir. E a pessoa não mede consequências. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque muitas das vezes é essa ansiedade de provar que está certo, que acaba com a comunhão do casal. Então, entenda bem, seja sábio, seja sábia, porque você tem um casamento e pensa e planeja para eles ter muitos anos, longevidade. Só que se não mudar o comportamento, não passa daquela prova dos 7, que muitos dizem que casamento dura no máximo 7 anos, o meu está 40, graças a Deus. Então, entenda bem, pense bem, é melhor você brigar para ter razão ou lutar para fazer o teu cônjuge feliz e você ser feliz? Então, se pensássemos assim, se muitos casais pensassem assim, as varas de divórcio estariam aí praticamente sem muito candidato. Mas cada dia tem sido crescente o número de divórcios. Só você acompanhar na mídia social, acompanha no Google, por exemplo, tem sido crescente. Por quê? Porque as pessoas não estão tolerando. E os problemas que tem na sociedade atingem a família. E a família, ao invés de pegar aquilo ali, os dois, dividir os problemas, conversarem, comungarem, para acertar, entra na pilha, entra naquela crise e começa um a agredir o outro. Então, você pense nisso. Antes de iniciar esse bate-papo, não se esqueça que é imprescindível que você realize o primeiro passo, que é o silêncio. Aí, então, terá a capacidade aumentada para conseguir frear a língua e não usar as palavras vãs, das quais irá se arrepender logo em seguida. Conta-se que uma certa feita, um professor pegou um aluno que estava brigando com outro coleguinha e pegou aquele menino e mandou que ele estava com muita raiva, falou mal do colega e tal. Ele pegou, levou ele para o lado de fora da sala assim e estendeu sobre uma bancada assim, um pano branco, e pegou um saco de carvão e falou assim: agora você vai pegar, esse saco vai representar o seu amigo. Atira alguns pedaços de carvão nesse pano aí que vai representar o seu amigo. E o menino, com muita fúria, estava com raiva do coleguinha, então o que ele fazia? Ele se abaixava, pegava ali aqueles carvão, jogando no pano, jogando, e ele sujou o pano todo. Onde pegou o carvão, sujava. Só que quando ele foi olhar para si, ele estava mais sujo do que o pano. Ele estava muito mais sujo do que o pano que ele jogou o carvão. Porque quando ele abaixava, ele estava com tanto ódio que ele metia as duas mãos, além de sujar a mão, unha, roupa toda, cabelo, o pó voltava todo para ele. Aí ele falou: agora para. E mostrou para ele: olha como você ficou. Ele viu que ele estava mais sujo do que o pano que representava o coleguinha dele. Aí ele falou: assim a pessoa com raiva. Você quer ferir a pessoa, você se fere tanto ou mais que a pessoa. Que você começa a querer se vingar contra aquela pessoa, só que você é tomado por um veneno da ira, da mágoa, do rancor. Você fica pior que aquela pessoa. E às vezes o que a pessoa fez não é tão grave assim. Mas nesse momento, aí nós entendemos o que diz Efésios 6,12. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra demônios. Você vê que às vezes o casamento está tudo legal ali, na mesa de jantar, do almoço, ou no piquenique qualquer, brincadeiras e tal. Daqui a pouco uma pequena palavra estraga tudo. E às vezes ele acaba aquela comunhão, acaba aquele momento alegre ali por causa de uma palavra. Ou às vezes por causa de um olhar. Quantos casais na rua estão aí, de repente, por causa de um olhar, bate uma crise de ciúme, por causa daquela crise de ciúme, a pessoa não entende que o ciúme é fraqueza, o ciúme é uma patologia que pode se desenvolver de uma maneira tal que a pessoa passa a ser escrava do ciúme e diz que ciúme é prova de amor, mentira, é prova de desconfiança, quem ama confia. Então tudo isso dificulta o casamento. E a pessoa não entende que casou para fazer o outro feliz. E com isso, a pessoa aprende a conviver desse jeito. E muitas das vezes leva isso para colegas, para parentes, critica o casamento, porque fulano é assim, fulano é assado, quer estar sempre certo, nunca me ouve. Porque a pessoa quer estar certa. Então, não quer felicidade, nem quer fazer outro feliz. Quer provar que está certo, que está certo. Então, é o que nesse trecho em que eu li,
ele nos ensina que é melhor você lutar para fazer o seu cônjuge feliz, o seu lar feliz, do que você tentar provar que você está certo. Porque aí você vai entender. O seu cônjuge vai acabar vendo em você algo que ele não consegue ver com os olhos normais. Porque você vai quebrar essa barreira. Eu lembro que certa feita, quando a minha esposa já havia se convertido, eu tinha muitas mulheres, colegas na rua, farra, muito pagode e tal. E a minha esposa começou a caminhar para a casa do Senhor e eu não era. Mas aí eu não queria perder minhas amizades. Aí eu arrumei namoradinha na rua e tal. E eu lembro que, quando a minha esposa começou a levar mais a sério, me preocupou. Porque ela tinha antigamente cenas de ciúme. Eu achava que ciúme era prova de amor. Ela começou a agir de uma maneira que queria buscar conhecer mais Deus e orar, inclusive, por mim. Eu estava numa vida muito ruim de vícios, drogas, muita bebida, gastando dinheiro com muita farra, tinha dívida em tudo quanto era lugar. E teve um momento que a pessoa da rua, outra pessoa da rua, ela mandou eu desmanchar com a minha esposa, com a minha filhinha, que ela queria ficar comigo. Mas como a minha esposa estava caminhando para a casa do Senhor, eu fiz o quê? Aquela menina da rua, não. Eu passava o dia todo no pagode, bebendo, fazendo muita farra, fazia o que eu queria. E a minha esposa agora não, estava religiosa. Então eu preferi ficar com ela da rua. Então ela falou, só fico com você se você largar sua esposa e seu filho. E aquele domingo, na segunda-feira, eu tinha que ir para o quartel, passei o dia todo, sábado e domingo na rua com essa pessoa. E domingo, quando eu já, meia-noite e pouco, eu saí lá da Pavuna, na roda do pagode lá, e fui em casa para falar alguma coisa para minha esposa reagir, para que ali eu brigasse com ela, de repente bateria nela e tudo, e eu voltar para a rua para ficar com outra. Isso seria a gota d'água. E quando eu chego em casa, na madrugada ali, subi minha escada de 4 pés, eu morava sob a casa da minha mãe, tinha bebido muito, subi de 4 pés, cheguei em casa, ela estava orando por mim, e eu falei com ela, olha, eu vim aqui, porque a fulana de tal mandou falar com você que está esperando um filho meu, e eu vou viver com essa pessoa. Ela falou comigo assim, olha, você volta para ela e diga que eu quero conhecê-la para falar do amor de Jesus para ela. Eu não. Se ela me desse a paulada, tiro, facada, jogasse uma água fervendo, ia machucar menos do que aquilo que ela falou. Que ali eu senti uma coisa que eu nunca imaginaria. Mas para mim ela reagir, porque antigamente era muito ciumenta, já pensei nela reagir, eu dar um empurrão e voltar para a rua. Ela me diz isso. Falar com ela que eu quero conhecê-la e falar do amor de Jesus para ela. Aquilo me derrubou. Aquilo tirou o meu chão. Então ali eu aprendi que é possível você anular um momento crítico, tenso, com sabedoria. Eu aprendi que é possível você ali apagar uma floresta espiritualmente acesa com uma atitude sábia. Porque ela foi sábia. Foi a sabedoria dela que me fez entender que há condições de você segurar o momento de ira em nome do amor. Boa noite, graça e paz, irmão Ademiro, esse irmão aí dessa África abençoada. Deus te abençoe, empreendedor. Então, é possível. Então, eu vi ali, ninguém me contou, foi na minha vida isso. O momento em que a minha esposa vai e me dá uma palavra dessa, a mulher que anteriormente era ciumenta, doente. Ela começou a caminhar, Jesus foi liberto do coração dela. Ela me diz isso, imagina alguém te falar para uma esposa que alguém na rua está esperando um filho seu. E ela me respondeu dessa forma, diga ela que eu quero conhecer e falar do amor de Jesus para ela. Eu falei, então, tem como se mudar então? Não tem mudança, ela mudou realmente. Isso me chamou a atenção, me despertou uma curiosidade, eu comecei a caminhar com ela e dias depois eu estava me convertendo ao Senhor. Então hoje, quando eu falo para casais, eu falo de problemas que nós vivemos. Eu não falo de coisas... É claro que nesses 29 anos que nós trabalhamos com casais, temos visto muitas coisas acontecerem. Mas eu falo, na maioria das lives que nós fazemos aqui, nós comentamos de coisas que nós passamos. Então, eu falo de experiências que nós tivemos.
Então, é isso que eu te aconselho a fazer. A você criar um ambiente onde você vai ter resposta, onde você vai ver como é salutar você viver uma vida em que você valoriza o seu cônjuge. Aí você vai entender realmente que vale a pena se esforçar para ter um lar, um ambiente feliz, um lar abençoado. Ponto 3. Aqueça a chama extra no seu coração. Então, aqueça a chama. Porque no seu coração, quando você conheceu ele, ou quando a conheceu, foi aquele momento que você bateu os olhos e o coração pulsou. Você falou, é ele. Então ele falou assim, é ela, é essa aí. Porque de repente namorou um montão, teve um montão de casos com outras pessoas, mas quando o amor real bate ali, de frente ali, meu irmão, não tem jeito. Algo lá dentro fala assim, é essa pessoa. Comigo foi assim. Eu não sei com você. Mas você é mais resistente do que eu. Comigo foi assim. E ali, como você pode fazer? É fortalecer isso que um dia aconteceu. É aquecer a chama extra do seu coração. Salomão diz o seguinte, que nós temos que eliminar as raposinhas que comem as flores do jardim. Então, o papel da raposinha é esse. É comer as flores do jardim, então não nasce fruto naquele jardim, porque ele come as flores e mata a plantação. Só que tem, em termos de família, de casamento, tem muitos esposos e muitas esposas que não regam o jardim, não cuida da flor, não cuida, deixa o capim crescer e abafar. Problemas que não são resolvidos vão crescendo, crescendo, não são resolvidos, vai para debaixo do tapete. Aí tem um momento que não tem força para tratar daqueles problemas mais. Então tudo vira motivo de discussão. Aí como? Quando um vai falar, não há entendimento. Aí vai querer provar que está certo ou que ela está certa. Mas então quando você aprende a tratar, a aquecer essa chama, como aquecer a chama? O que ela gosta mais? Você não pode dar uma coisa... Se puder comprar uma coisa, um valor neste, muito valoroso para ela, amém. Se não puder, coisa simples, irmão. Eu faço aqui em casa isso. A gente compra, eu sei que minha esposa gosta de doce, também gosta de doce, compra ali um bombom, compra um docinho de amendoim que ela gosta muito, a cocadinha. Simples, irmão. Não gastei R$ 5. Não é que ela não mereça. Mas com coisa simples, você pode ir ali regando o seu jardim. Vamos sair, vamos almoçar fora hoje? Vamos comer uma pipoca? Um beijinho, um abraço. Mantenha acesa. Aqueça. Aí você vai ver que em dados momentos vai acontecer alguma coisa que sempre acontece. Não tem, como família, como casal, não tem momentos. De repente você não planeja, mas um problema surge. Mas como você está aquecendo a chama, tem cuidado do seu jardim, quando o problema vem, os dois recebem diferente. Quando o problema acontece, quando acontece alguma coisa que vem para atrapalhar e acaba com muitos casamentos, aquele casamento que se prepara, é o que dizem Efésios também. Nós temos que nos preparar para o dia mau. E o que é preparar para o dia mau? É ter um ambiente salutar, um ambiente com um relacionamento qualitativo. Quando vier o problema, você já encara de uma outra forma. É igual alguém que vem dar um soco e empurrar alguém, se alguém está numa boa base. Você não derruba aquela pessoa. Então, um casal, quando tem esse costume, essas tratativas de valorizar o amor, as qualidades do outro, respeitar, demonstrar que ama, não tem como, você tem que demonstrar que ama. Eu estou cansado, estou cansada, não. Você tem que demonstrar amor. Ele é seu cônjuge. Porque senão acaba esfriando também. Te amo, preto, te amo, minha filha. É um diálogo que fortalece o relacionamento do casal. Aí, como que a pessoa que se trata, se é profundo, não é fingimento, vai deixar que um problema qualquer acaba com o relacionamento? Não vai. Então, entenda bem, regue esse relacionamento. Aqueça esse relacionamento. Encontre a válvula e acenda a chama do seu coração. Respire fundo. Pense em coisas boas. Relembre alguma boa ação feita pelo seu cônjuge e suas qualidades. Então, se vai ali almoçar, por exemplo, nós que somos homens, o homem é muito seco, o homem é muito frio. Mas, meu irmão, se você, olha como você ganha, como você chega para a sua amada, fala, filha, sua janta hoje está excelente. Puxa, esse arroz aqui, que botou algo diferente, não colocou?
Ou essa verdura, essa salada aqui, essa carne. Meu irmão, comece a valorizar. Ah, não, a carne está sem sal. Ah, não. Meu irmão, você às vezes fala só para sacanear, para ironizar, e daqui a pouco você começa a praticar isso com maior naturalidade. Eu vejo, às vezes, casais que falam mal um do outro na frente de amigos. E ela faz isso, e ela arrota, e ele faz isso à noite, e brincando, mas é pejorativo. Aí, entenda bem, você não está fortalecendo o seu relacionamento. Quando os problemas vierem, vão pegar os dois no contrapé. Você não vai ter força para sustentar um relacionamento em que você, no momento de paz, leva a vida na brincadeira. Quer brincar? Brinca de amar. Quer brincar? Brinca de se apaixonar. Aí sim. Agora, brincar com coisas que não contribuem para fortalecer o relacionamento. Aí você não está lutando para que haja felicidade nesse lar. Você está lutando para ironizar, é como alguém na escola que sofre bullying. Às vezes sacaneia o esposo ou a esposa na frente de amigos ou parentes. Aí, quando acontece um problema, as pessoas atribuem àquela pessoa o que você falou. Aí você, às vezes, quer que o casamento seja bem visto pelos parentes, pelos amigos, mas como se você mesmo não valoriza? Como você não respeita quem você ama? Então, você tem que valorizar, respeitar e elogiar as qualidades. Começa a garimpar a qualidade mesmo. E uma coisa que eu tenho aprendido também, ensino. Alguém pode dizer até, isso aí é antiquado. Não, meu irmão. A Bíblia diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Então, eu tenho que chamar a existência o que eu quero no meu casamento. E não o que está acontecendo. O que nós vemos é mentira. Uma ilusão de ótica que o diabo coloca para você denegrir a imagem do seu cônjuge. Mas você começa a chamar a existência e começa a praticar. Porque oração é orar e agir. Você tem que agir. Não deixe para o outro fazer o que você precisa fazer. Porque às vezes nós atribuímos ao outro. Ela precisa me amar mais, ele precisa me amar mais, ele tem que fazer isso. Não, o que tem que fazer é você, meu irmão. Se você fizer, ele vai fazer, ela vai fazer. Comece a tratar com respeito, com amor e com carinho para você ver só. Como é que você vai ter esse retorno? Então, entenda bem, você que tem que fazer a sua parte. Não é esperar que o outro faça. Faça você. Porque, de repente, se você percebeu que há um problema no seu casamento, se você perceber que Deus permitiu você ver onde está o problema, onde está o defeito, então você começa a tratar isso. Até que haja um retorno. É igual bumerangue, irmão. Vai tratar, você vai, daqui a pouco volta para você. Vamos graça e paz, irmão André Dias. Então, entenda bem, esse é o amor que a Bíblia ensina. Esse amor, ele vai sempre lutar para que haja felicidade nesse lar. Até no meio dos problemas. Até no meio, entenda bem, quando o povo sai do Egito, num deserto ali, por lugares que Deus mais milagres operou. Mas o mundo está mal. O mundo está um deserto? Deus opera milagres no deserto. Quantos casais estão se separando? Outros? O teu não, o meu não. Basta você praticar o que nós estamos falando. Ou ir até mais além. Valorize o seu cônjuge. Valorize. Não, a comida está aí, se vira e pega aí. Isso é valorizar. Quando a dificuldade vier, você vai suportar? Vamos jantar? Não, estou aqui mexendo, vendo um joguinho aqui no celular. Vem não, estou vendo uma novela. Certa feita, o homem trabalhava numa empresa. E ali, ele era o gerente daquela empresa. E aquela empresa, naquela semana, foi distribuído uniformes novos, para que todos os empregados apresentassem naquele dia marcado com um uniforme novo. Aquele homem chegou em casa, estava ali a sua esposa e a sua sogra, que ele respeitava e amava. Eles tinham um bom relacionamento, genro e sogra. E ali estava a esposa na sala, vendo televisão, e a sogra na mesa, as duas na sala. Quando o esposo chega, ele fala com a esposa assim, olha, filha, esse embrulho aqui é uniforme novo. Tem que fazer 4 dedos de bainha nessa calça, que amanhã é dia de apresentação dos uniformes. Tá bom, deixei na mesa.
E aí ele foi, se banhou e tal, foi ler um pouco, para depois, daqui a pouco estava cansado, pegou no sono. Nem esperou a sua esposa, pegou no sono. E aí a sua sogra está vendo o programa ali, mas está percebendo, a minha filha não atendeu o meu genro. A minha filha esqueceu do meu genro. Aí, para que não houvesse atrito naquele casamento, a mãe saiu furtivamente da pontinha dos pés, pegou aquele uniforme, foi na máquina, lá no quarto dela, mediu, tirou 4 dedos, fez a bainha, dobrou 4 dedos, e fez perfeita a bainha, dobrou e colocou sobre a mesa. A esposa viu um programa, outro programa, viu novela, viu filme, o esposo lá no quarto dormindo. Aí, quando é tarde da noite, já entrando pela madrugada dentro, ela foi, agora eu vou dormir, cansada de ver televisão. Quantos casais agem assim, né? Passa a noite vendo filme, vendo televisão, mexendo no celular, e não faz um carinho no outro, não se respeita. E aí quer vencer problema desse jeito. Que casamento vai durar aí? Vai aturar isso? Aí aquele homem dormindo, a sogra fez o uniforme e foi descansar. Aí quase na madrugada, aquela esposa vai e está esquecendo aqui, tem que fazer uniforme, já é quase 1 hora da manhã. Tem que fazer a banha do uniforme do meu esposo. Aí ela pega a calça e não viu que a mãe dela tinha preparado. Aí, tarde da noite, ela vai e corta 4 dedos na perna da calça. Aí não ficou 4 dedos mais curtos, ficou 8 dedos. A sogra tinha feito 4. Aí ele, de manhã, pegou o embrulho lá que ele colocou na mesa, foi trabalhar, colocou o uniforme. Na hora da apresentação do uniforme, ele percebeu que as pessoas estavam na de riso. Ele era muito respeitado, mas estava engraçado. Ele alto, aquela calça no meio da canela, e nem percebeu. E nisso, aí que ele, olha, viu o que estão olhando assim? Olhou para a calça dele e disse, meu Deus, o que a mulher fez? Aí ele pediu desculpa ali ao patrão e deram uma outra calça para ele. Ele foi à noite conversar com a esposa. Ela pediu desculpa a ele, porque deu atenção aos filmes, às novelas, às programações, e esqueceram de fazer o que ele pediu. E aí, ele foi sábio, não brigou com ela, conversou apenas com ela e mostrou aquela situação ali. Mas quantos lares isso é motivo de divórcio? Porque ali tem falta de atenção. Do esposo chegar em casa, a mulher está agarrada na televisão e quantos sentam para jantar sozinho? Ou então ele faz isso com ela faz com ele. Isso é indiferença. Aí como um casamento desse vai suportar as aflições da vida? Como um casamento desse vai suportar as intempéries que vêm e não há casal que suporte se não houver uma base naquele casamento? Então, que você possa entender dessa forma. O lar, para estar debaixo da graça do Senhor, é preciso você entender que há uma necessidade de você lutar para fazer o seu cônjuge feliz. Que aí vai ser recíproco. Quando eu tivesse pai de uma Marcelo Coutinho, quanto tempo, hein? Então, entenda bem, há essa necessidade de haver um esforço, um empenho redobrado para que o lar receba a graça do Senhor, para que o lar viva as promessas do Senhor. Então, para isso, nós temos que matar o nosso erro. Porque aquele que aponta para o erro, aquele que acusa, é aquele que é o mais orgulhoso na vida conjugal ali. Porque o soberbo, ele não aceita conselho e quer sempre estar certo. Mas se a pessoa tiver a humildade de entender, não, eu nasci, eu me casei para que ela fosse feliz. Porque você fazendo ele feliz, ela feliz, você vai ter de volta esse amor. Essa aí vai ser uma via de mão dupla. Você vai dar e vai receber. Ah, mas eu não faço não, porque ela é muito dura, ela é muito dura. Meu irmão, se você percebeu o problema, você que foi separado por Deus, foi tratado o problema. Porque tem pessoas que olham para o cônjuge e não, você tem que mudar nisso, nisso e nisso. É você que tem que mudar. É você que é assim. Porque a pessoa se julga perfeita. E quando a Bíblia diz, se dissermos que nós não erramos, nós somos mais vil dos pecadores. Porque todos nós erramos. Mas age com sabedoria aquele que percebe onde tem que haver um tratamento. Então, por essa você pode entender dessa forma, aí você vai entender que é necessário aquecer a chama do seu coração, para que você possa ver esse amor dando continuidade. E o último passo que eu queria falar com você é: feche a porta da vingança e evite feridas. Feche a porta da vingança e evite feridas.
Como já dizia o sábio grande, ninguém pode feri-lo, a não ser você mesmo. Ou seja, não guarde ressentimento das coisas que ouviu. Determine sua reação como sendo positiva, apesar de tudo. Comece a pensar nas circunstâncias que levaram o outro a dizer ou agir daquela forma. Porque às vezes a pessoa falou, mas não é como você pensou. Porque nós temos esse grande defeito de acusar o erro de alguém, apontar o erro, dizer, você falou por isso e isso. Você não sabe o que incentivou aquela pessoa a falar aquilo. Só que quando nós queremos acusar ou queremos criar uma situação difícil no relacionamento, nós dizemos, você fez isso por isso, isso e isso. Pô, você não é adivinho. O único que tem onisciência, onipresença e onipotência é Deus. Nós não, somos seres limitados. Então, entenda bem. Por que você não imagina se não houve algum problema na vida dele, na vida dela hoje? Isso mexeu com os sentimentos, com os ânimos dele e tal, ou dela. Eu vou relevar. Mas não, a pessoa quer responder. A pessoa quer agredir e dar o troco. E com isso você vai ter um lar infeliz. Então, nessa noite, você pode entender que realmente, se nós fizermos o que a Bíblia ensina, nós vamos muito mais além. Como eu disse aqui instantes atrás, foi o que minha esposa, guiada por Deus, fez no nosso casamento e hoje me faz entender que em muitas situações eu posso dar um passo a mais. Não pensa você que não temos um momento difícil. Claro que temos, nós somos de ferro. Somos dois seres humanos. Mas por que eu vou conhecer erros de muitas pessoas que nós temos tratado e vou repetir da minha casa esses erros? Não. Nós temos tentado, nos esforçado para eliminar das nossas vidas os erros que nós vemos os outros fazerem. E quando nós vamos de cara com esses problemas, a gente pula etapas. Fazer um corredor com barreira, a gente pula por cima. Porque nós temos aprendido a conviver em meio a esses problemas. Então, que Deus pode te abençoar nessa noite. E se você está magoado ou magoada por problemas que surgiram no seu casamento, busque em Deus agora que Ele possa acalmar o seu coração, possa te dar graça, te capacitar a você passar por cima disso. Ao invés de você ir até o seu cônjuge e reagir da maneira que ele espera que vai ter uma reação, porque quando há uma agressão, a pessoa espera logo uma reação. Mas se você age com o sentimento de perdão, com o quebrantamento, você vai matar aquele gigante. Por quê? A pessoa vai achar que você vai agredir também. Você vai com carinho. Aí você mata a pessoa. Porque eu achei que ela me dá um troco ali, e ali eu brigaria com ela e sairia para a rua. Mas ela me fala uma coisa que eu jamais imaginava que ela fizesse. Quando eu digo para ela que alguém esperava um filho meu na rua, ela diz, não, fala com ela, que quero conhecer ele e falar do amor de Cristo. Eu fiquei ali, para mim, que ele foi um tapa, foi um soco, foi tudo. Foi alguém com o UFC que me acertou um direto. Porque isso me faz entender hoje que se nós deixarmos nosso eu morrer, nós podemos ser um instrumento de Deus para o nosso relacionamento. Então, você pode estar agora, vamos orar. Coloca diante de Deus as coisas que você sabe no seu relacionamento que dificulta. Coisa que atrapalha a sua convivência. Coisa que tem, às vezes até de uma maneira inconsciente, mas tem contribuído para que haja uma frieza no relacionamento. E quantas vezes a pessoa, quando se percebe, está dias sem conversar, não tem mais força para se abrir com o cônjuge. Por quê? Porque fica um com medo de encarar o outro, um com medo de conversar com o outro, porque é sempre agressão, é sempre debate, é sempre uma discussão. Mas nessa noite você deixa o Espírito falar através de você, você vai ver como Deus pode mudar o ambiente no seu lar. Que tudo que o diabo quer é uma autorização. Tudo que Satanás quer no nosso relacionamento é uma legalidade para ele atuar. E nessa noite você pode fechar essa porta. Você pode fechar essa porta, deixando que Deus e o Espírito Santo operem no seu relacionamento. Vamos estar orando agora. Fala com Deus de Deus suas dificuldades. E Deus vai te dar graça. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui neste momento a glorificar o Teu nome por essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar aqui conversando com outros casais, com famílias que estão agora nessa live e outros que vão estar horas em horário diferenciado no Brasil ou fora do Brasil. Toma nas suas mãos. Abençoa
de uma maneira grandiosa para os irmãos que entraram nessa live, como o irmão Coutinho, o irmão Aldemiro da África, como o André, como outras pessoas que já passaram por aqui, como o irmão Edilberto Rocha, o Robertinho, Pai, toma nas suas mãos. Cada casal que eu vi essa live, Deus, eu possa visitar tremendamente. Senhor, aqueles casais que passam por incompatibilidade, que não têm resposta, Pai, e às vezes, mesmo sem resposta, Senhor, eles estão vivendo uma vida de briga, de discussão, de inimizade. Toma nas suas mãos, meu Deus. O Senhor foi bênção, o Senhor operou um milagre na minha vida de casal, Senhor. O Senhor ali deu sabedoria para nós estarmos tratando de assuntos até conflitantes, ó Deus. E com isso, pela sua misericórdia, muitos casais têm sido abençoados. Nós temos repassado para essas pessoas que há sempre um momento, há sempre condições de nós deixarmos o Senhor ser Deus na nossa vida. Porque às vezes, Pai, nós agimos como donos da verdade. E como nós achamos donos da verdade, não damos oportunidade a outra pessoa de também expor suas ideias, de também colocar diante das nossas vidas também as dificuldades que ele ou que ela tem. Mas nessa noite eu oro para esses casais. Como aqueles que estão agora à beira do divórcio, Senhor, que eles até estão com o documento tramitando. Entra com graça e com favor, meu Pai. Muda os corações. Nós já vimos ali casais que estavam ali a ponto de se divorciar e depois de uma conversa, Senhor, depois de uma ajuda, de uma colaboração, de alguém, um terceiro que chegou ali e deu uma orientação, o casal se reconciliou. Também já vi testemunho, Pai, de casais que descobriu adultério no casamento e foram ali alguns meses, difícil a convivência, mas depois de alguns conselhos, orações e um despertamento, que haviam áreas que já estavam com problemas há um tempo, precisavam ser curados e não haviam sido, eles se compreenderam e voltaram a viver juntos, ó Deus. Estão hoje se amando e têm vivido uma vida de exemplo para os seus filhos, porque descobriram que precisava era de conversar, é de entrar em detalhes, é de curar, de consertar coisas que estavam há algum tempo já precisando de um toque, Pai, de uma palavra. Então, quantos casais também passam por dificuldade, não buscam conselho, não buscam alguém que possa ali ser um mentor, uma mentora no seu relacionamento, não busca uma terapia, uma psicologia, não busca, Senhor. Então, nessa noite, fala esse coração. Pai, se alguém estiver agora disposto e vou ouvir essa live e depois vou me separar mesmo e vou ouvir. Pai, trabalha esse coração de maneira que nós possamos ouvir na próxima live que o Senhor operou, Pai, que foi dado um espaço no coração dessa pessoa para o Senhor fazer uma obra. E assim eu entrego nas suas mãos cada pessoa que está ao alcance dessa live e aqueles que ouvirão futuramente, Pai. Toma nas suas mãos e que nessa noite eu derrame do teu Shekinah, Pai, sobre esses lares, sobre essas famílias, de maneira, Pai, que haja cura do Senhor. Pai, dá equilíbrio nesse relacionamento, dá sabedoria para ele e para ela, que possa verdadeiramente ser trabalhado o amor nesse relacionamento. Entrega o irmão também Davi Cop nas suas mãos. Cada irmão, Pai, que passou por essa live, eu peço que o Senhor venha marcar nessa noite com a tua bênção, com o seu milagre e com o teu favor. E assim, nós declaramos a bênção do Senhor, a graça e o favor do Senhor sobre cada um desses lares, desses casamentos, ó Deus. Te louvamos por tudo isso, que na tua fidelidade, na tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, te agradeço por esse espaço de tempo. Você compartilhou conosco essa live, esteve aqui. E que Deus pode estar te abençoando. E na próxima live, assim permitindo o Senhor, quinta-feira que vem, seremos novamente aqui, às 22 horas, de casal para casal. Ok? E queria lembrar que no dia 30 agora de setembro, às 19h30, aqui no sítio Casa Blanca, ali, casa de festa, Casa Branca, nós vamos ter um jantar de casal, 8º jantar de casais, noivos e amigados. Vamos ter um jantar e uma palestra muito gostosa nesse ambiente. E nós temos 3 vagas. Se você puder, que quiser estar conosco, vai ser muito gratificante ter você. E ali nós estamos com um número significativo de pessoas, uma média de 38 pessoas ali já relacionadas, para estarmos ali. Nós queremos fechar os 50. Conseguimos 38. Mas até lá já é bênção. Já é bênção, que o importante é vermos casais abençoados. Então, dia 30 de setembro, às 19h30, na casa de festa ali, Água Branca, aqui no Magarça. E depois iremos colocar um vídeo para que você possa ver como foi abençoado. Nós cremos que Deus vai estar abençoando ali. Muito obrigado por você ter estado conosco.
Deus te abençoe tremendamente. E me despeço de você para o nosso Shalom Adonai. Deus te abençoe tremendamente. Uma noite de descanso para você, em nome de Jesus.